Ah, hoje é o nosso culto de manhã. Eu já falei isso várias vezes. Eu amo esse culto de manhã. É um período que nós já levantamos, já vem para a casa do Senhor, já preparados, né? E hoje nós vamos mudar um pouco as coisas. Nós vamos começar com a mensagem e depois nós vamos tirar um período de oração. Mas por que isso, Jansen? Nós viemos todos os domingos na casa do Senhor. E geralmente nós fazemos o louvor, aí nós temos um período de oração, os dízimos e ofertas, aí nós temos a palavra, e o que acontece no final? Acaba, vai todo mundo embora correndo. E às vezes não dá nem tempo de nós absorvermos a mensagem. Aí a gente fala assim, não, mas na segunda-feira eu começo a colocar em prática. Aí você sai daqui, vai comer uma pizza, vai para sua casa, descansa o finalzinho do domingo, e na segunda acaba passando batido às vezes. E hoje eu quero trazer algo breve, mas intenso. E depois nós vamos tirar nosso período de louvor e adoração. E nesse período eu quero que vocês exerçam aquilo que eu vou falar para vocês, que vocês coloquem em prática. E vocês vão ter a oportunidade de ouvir a palavra e colocar em prática. Amém? Combinados? Depois, se vocês não gostarem, você avisa. Mas hoje nós vamos quebrar essa liturgia. Uma coisa que nós temos que aprender quando nós vivemos um bom período de tempo dentro da igreja, é quebrar o ritmo às vezes. Porque quando nós não quebramos o ritmo, isso é em tudo, irmãos. Quem aqui viaja nas férias? Amém? Nossa, só? Alguém mais? Eu não estou falando dos últimos anos, irmãos. Mas é um costume para a gente quebrar a rotina. Para a gente quebrar esses momentos de trabalho. Nós precisamos de um tempo. E eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e falasse assim para ele assim, ó. O tema hoje é crescendo em intimidade com o Espírito Santo. Esse é o tema de hoje. E nós vamos ter um período de louvor para você colocar isso em prática, para você crescer com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. O pastor ele utilizou esse capítulo esses dias, do meio para frente, e hoje eu quero ler um versículo com você. No versículo 6. Esse é o ano que nós estabelecemos uma meta, um ano do crescimento. Deus ele direcionou e nós estamos buscando crescer. Nós estamos buscando um crescimento. E crescer em intimidade com o Espírito Santo faz parte disso. Eu sei que cada um quer crescer em uma área, cada um tem já uma evolução em uma área, mas acho que todos nós precisamos crescer em algo. Da mesma maneira que nós crescemos profissionalmente, da mesma maneira que a nossa família cresce, da mesma maneira que tudo em nossa volta, nós nascemos criança, olha o tanto de bebezinho lá atrás, e nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, a idade vai passando, irmãos, não tem jeito. E da mesma maneira nós queremos fazer isso, porque a igreja ela é um organismo vivo. A igreja ela faz parte de algo que cresce. Só que nós vamos ler aqui no versículo 6, e eu quero que você preste atenção. Diz assim, 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém? Quando nós olhamos aqui, o que chama a atenção de vocês? Vamos conversar um pouco desse versículo. O que chama a atenção? Alguém pode falar para mim? Fala aí alguém. Crescimento vem de Deus, a Stephanie falou. Mas alguém repara nisso ou você repara em outra coisa? Nisso também? Nisso? Geralmente nós olhamos essa parte do versículo. Eu nasci na igreja, e no meu
decorrer da minha vida, eu vi várias e várias mensagens sobre isso. Eu vi vários pregadores falar do crescimento. Só que, vamos voltar um pouquinho. Para uma lavoura crescer, ela precisa de um plantio. Ela precisa de uma chuva para ser regada. E olha que interessante. Paulo está falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. E nessa ideia de crescimento que nós estipulamos como este ano, a meta de crescer, o que nós queremos plantar? Porque o crescimento, ele vem a partir daquilo que nós plantamos. Mas Jansen, não é Deus que faz crescer? Mas se você não plantar, Ele vai fazer crescer o quê? E aí nós temos uma linha muito tênue. O que nós temos plantado? Se eu plantar girassóis, eu vou colher girassóis. Se eu plantar cerca viva de espinhos, eu vou colher cerca vivas de espinhos. Em todas as áreas das nossas vidas, eu não sei o que você precisa crescer esse ano, mas comece a olhar hoje o que você está plantando. Comece a olhar hoje o que você planta. O Ministério Shalom está visando plantar algumas coisas e nós começamos a falar sobre o Espírito Santo. Você vai ver algumas pessoas passando por aqui, como o pastor passou, eu agora, e outras pessoas que vão falar por um período sobre o Espírito Santo. Por que um período? Porque eu entendo que quando você vai para o Mato Grosso, você vê uma plantação de soja. Quando o cara planta soja, ele não planta algodão no meio. Ele planta soja. Ele colhe a soja, prepara a terra, planta algodão, colhe algodão, prepara a terra, planta milho e assim por diante. Ele foca em um tipo de semente. E eu quero que nessa manhã você comece já desde já. Que tipo de semente eu vou plantar hoje na hora que nós começarmos a louvar e a orar? Que tipo de semente eu vou lançar na terra para que eu possa colher ainda esse ano? Daqui um mês, daqui 6 meses, eu não sei o que você vai plantar. E o segundo ponto é Apolo regou. E o plantar, ele é uma ação, ele é um esforço. E o regar é continuidade, é constância. É constância. Eu tenho que estar sempre regando a plantinha. Eu vou falar do regar a plantinha, tá bom? Em casa eu tinha um checklist diário. 6 horas você acorda, das 6, 6:30 devocional, tananã, e assim por diante. Toma café, faz exercício. E nesse devocional um dia apareceu regar a plantinha, lá embaixo. E eu falei, Bia, o que é eu regar a plantinha? Para vocês que são casados, existe um momento de intimidade do casal, certo? Amém? Eu vou falar de novo, porque eu acho que não está existindo, irmãos. Existe um momento de intimidade do casal, certo? Amém? Eu espero que sim. Amém. Se não tiver, aprende a lição. E o regar a plantinha é o seguinte: eu tinha minha lista de tarefas. Só que às vezes você quer esse momento mais gostoso do casal à noite, só que você passou o dia inteiro sem dar um bom dia, sem tomar um café junto, sem dizer eu te amo. Nossa, como o seu cabelo está lindo, acorda. Entendeu? Você tem que regar a plantinha, irmãos, para que o momento lá na frente você venha colher. Não adianta você chegar bruto lá que você não vai conseguir nada. Então, a mesma coisa, se nós não viermos regando, nós não vamos colher nada. Porque Deus, Ele dá o crescimento a partir daquilo que você tem uma constância. Como que eu cresço em oração? Orando. Como eu cresço em conhecimento? Lendo todos os dias, fazendo o meu devocional todas as manhãs, lendo livros, estudando teologia, vendo vídeos, vendo pregações, ouvindo louvores. Como o ministério de louvor cresce? Escutando, tirando em casa, regando todos os dias. E é isso que nós temos que entender. Nós olhamos somente a parte que nos convém. Deus, Ele dá o crescimento.
Só que você tem que plantar e você tem que cultivar, você tem que regar. Amém? E aí eu queria apertar um pouquinho, posso? Posso ou não? Senão eu encerro por aqui. Amém? E aí você vai falar assim para mim, Jansen, mas onde que entra o Espírito Santo aqui nesse texto? E eu vou falar para você, tem tudo a ver. O Espírito Santo, quando é proposto esse tema, em nossas reuniões, eu fico com receio. Algumas pessoas conhecem, às vezes eu debato ali, por quê? O Espírito Santo não é algo somente ensinável, é algo vivido. Você não consegue ensinar ele totalmente, você consegue viver ele totalmente. E existe meios para você alcançar a intimidade. Quando nós olhamos aqui que Paulo plantou, e eu quero destacar o primeiro ponto, para nós crescermos em intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos plantar o relacionamento com Ele. Se nós não plantarmos um relacionamento com Ele, um parêntese, eu estava orando e Deus falou assim, fale um pouco sobre casais. E um relacionamento, eu não sei se alguém está passando por isso, e se tiver, eu gostaria que você me procurasse depois, eu gostaria de orar com você. Deus, Ele falou que, e Ele trouxe para falar sobre isso. E um relacionamento, ele não acaba de repente. O único que faz as coisas de repente é Deus. Você vai lendo a palavra e de repente aconteceu isso. E de repente Deus fez isso. Mas as nossas vidas é consequência daquilo que nós plantamos. Eu não sei como está o seu relacionamento hoje, mas eu gostaria de orar. No final, não sei, me procure. Porque com o Espírito Santo é a mesma coisa. Se eu não cultivar um relacionamento com Ele diário, eu não vou aprender a ter uma intimidade com Ele. Um casal, ele só vai ter intimidade com bem. Irmãos, vai ter coisas, eu não vou falar aqui, mas você sabe que você não fazia no seu namoro e você faz hoje. Vai ter coisa que você não fazia lá na frente da sua esposa, ou até na casa dos sogros, das sogras. Você não fazia tal coisa, mas hoje você tem uma intimidade. Na casa de amigos, você chega já abrindo a geladeira? Alguns não. E alguns amigos você tem essa liberdade. Porque você plantou um relacionamento. E nós temos que trazer esse relacionamento de amizade para o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, nós já falamos isso aqui. O Espírito Santo, ele tem consciência, ele é sábio, ele tem sentimentos. Não entristeceis o Espírito Santo. Se ele fica triste, ele tem sentimentos. Nós ficamos tristes? Nós ficamos. Existem relatos de pessoas que oravam de 6 a 8 horas por dia. Alguns falando em línguas. Entrava no quarto, fechava a porta. Nós lemos o livro do Bom Dia Espírito Santo. Tem o livro do Bem-vindo também. Ele conta esses relatos. De quando ele entrava na porta do quarto, a atmosfera mudava. Ele tem relatos que, no livro que ele fala que ele sentiu o Espírito Santo sentar na cama com ele. Isso é plantar uma intimidade. E eu falei que eu ia apertar, né? Quanto tempo nessa semana você teve um tempo de intimidade com o Espírito Santo? Você parou, o Espírito Santo, esse momento é meu e seu. Quanta semente de relacionamento com o Espírito Santo você plantou essa semana? A primeira nós vamos plantar daqui a pouco, amém? Nós vamos ter um período para você fazer isso, se você ainda não fez essa semana. Ou se você não fez um tempo de qualidade. Se você não deixou um tempo de qualidade. Porque eu oro, irmãos, quando eu estou indo trabalhar dentro do ônibus. Eu oro quando eu estou indo para o ponto. Eu oro tomando banho. As mensagens minhas é feita debaixo do chuveiro. Porque lá eu prego para quem eu quiser. Não tem ninguém na minha frente. Eu tenho momentos, só que nós precisamos de mais momentos entre você e Ele. É Mateus 6,6. Entre no seu quarto, feche a sua porta e busque. Busque. O segundo ponto, para nós termos um bom relacionamento, é regar essa amizade. É regar
essa amizade que nós estamos plantando com o Espírito Santo. Eu planto a semente e eu dou continuidade. Eu vou regando, eu vou convidando. Um amigo que você conhece, você sabe as vontades dele. Eu já ganhei presente de amigos. Vocês já ganharam presente de amigos? Ele sabe a cor da roupa que você gosta, ele sabe o perfume, ele sabe tudo que você usa, o que você precisa em casa. Quando você vai dar o presente para alguém, você analisa, e muitas das vezes você já sabe o que aquela pessoa gosta. E você entrega. O Espírito Santo, nós temos que entender o que ele gosta. Nós temos que buscar o que ele gosta. E compreender para que esse versículo de não deixar ele triste seja real. Porque às vezes nós deixamos ele triste, porque nós não o conhecemos verdadeiramente. Nós não temos plantado um relacionamento e nem regado. Você sabe o que os seus amigos, o seu círculo de relacionamento gosta, porque você tem uma intimidade. Você convive com eles. Você vive com as pessoas. E com o Espírito Santo tem que ser a mesma coisa. E quando nós vemos Atos 1,14, nós vemos que aquelas pessoas, Jesus ele instrui aquelas pessoas: vão para Jerusalém e fiquem lá até que vocês sejam revestidos do poder. E eles vão ao ponto de eles estarem todos reunidos no versículo 14, e ali eles começarem a permanecer unânimes em oração. E eles orando fervorosamente, o Espírito Santo vem sobre aquele lugar. Quando nós temos essa busca, quando nós buscamos o relacionamento. Por que eu falo relacionamento, irmãos? Nós olhamos, se você olhar a minha Bíblia, cada pontinho desse aqui, ó, tá vendo marcação? Faz uns 2 anos mais ou menos que eu tenho buscado entender o Espírito Santo através da Bíblia. Se você abrir cada lugar desse que você abrir, você vai achar uma referência do Espírito Santo. Você vai achar um texto sobre o Espírito Santo. Só que eu aprendi uma coisa: o Espírito Santo não é somente conhecimento, é relacionamento. Eu posso conhecer Ele, ter informações sobre Ele, mas eu posso não o conhecer verdadeiramente. E aí você vai falar assim: Jansen, mas eu não acho isso certo. E aí eu te pergunto, e eu quero deixar bem simples para que você entenda isso. Quantos aqui conhecem o Neymar? Eu gostaria que você erguesse a mão e deixasse alto. Ergue e deixa alta a mão. O Neymar, você conhece? Deixa alta a mão. A gente vai fazer uma brincadeira aqui agora. Eu gosto de dinâmica, irmãos. Agora, quantos sabe o time que ele joga? Já diminuiu, as mulheres caiu consideravelmente. Eu estou firme aqui ainda, hein? Você sabe o time que o Neymar joga? Quanto ele ganha por ano? O Vanderlei sabe. Beleza. Qual é a cor favorita dele, Vanderlei? A comida favorita. Vamos deixar mais difícil? Se você estiver em Paris, amém? Quem quer ir para Paris? Se você estiver em Paris, passeando lá na torre, e o Neymar estiver descendo, vocês se encontrarem ali, ele vai parar e vai falar: Pastor Sival, quanto tempo? E vai gastar 10 minutos conversando com o pastor ou comigo? Não, porque nós não temos um relacionamento. Nós não regamos e nós não cultivamos uma amizade. Entenderam? Eu posso saber o time que ele joga, Vanderlei. O Vanderlei sabe até quanto que ele ganha. Está almejando, né? O salário, eu sei. É, isso aí. Mas nós podemos conhecer várias coisas, mas não ter um relacionamento com Ele. Vocês entenderam? O Espírito Santo é a mesma coisa. Não adianta nós nos enchermos de informação e não gastar um tempo cultivando um relacionamento. Esse ano vai servir para isso. Esse ano é o ano do crescimento espiritual, em intimidade com Deus, em intimidade com o Espírito Santo. Esse ano é para que você venha plantar todos os dias, e quando nós nos ajuntarmos aqui no domingo, você vai trazer o seu amigo Espírito Santo junto.
Olha, como vai ser maravilhoso esse tempo. E aí eu falei, Deus, tá que o Senhor deu a explicação do Neymar, mas eu queria uma outra. E aí eu até comentei com a Bia, eu comentei com o meu sogro numa ligação de 6 horas, numa conversa breve. E aí o que Deus trouxe foi o seguinte: imagine esse copo de 200 ml, vazio, sem nada. Se eu encher essa cuba aqui, caber uns 15 litros aqui mais ou menos, sei lá, mais ou menos isso, e despejar de uma vez dentro desse copo vazio, o que vai acontecer? Ele vai transbordar e pode ser que pela força da água não fique nem um pouquinho lá dentro. Vocês faz essa experiência quando você estiver lavando louça aí. Maridos, lavando louça, faz essa experiência aí. Pode ser que fique um pouquinho e muita parte saia. Agora, se eu pegar esse mesmo copo, com a mesma quantidade de água, e vir derramando aos poucos, ele vai se enchendo. Vai encher, até ele transbordar. E eu posso ir virando os 15 litros de água, e ele vai continuar enchendo. Ele vai continuar transbordando. Isso mostra que, de Gênesis a Apocalipse, Deus ele fragmentou os ensinamentos do Espírito Santo. Ele pegou tudo sobre o Espírito Santo e dividiu em várias partes. E muitas delas nós temos que parar, meditar, entender e perguntar para Ele: Espírito Santo, o que você quer dizer nesse versículo, nesse texto? E eu falei: Deus, por que você fez isso com a gente? Por que você não deu um livro do Espírito Santo lá? Igual tem os outros livros da Bíblia. E ele falou assim: você já viu um filme de caça ao tesouro? Tem um mapa, tem uns enigmas, você vai num lugar, acha ali vem a gente brincou disso, não foi, Eda? Na sexta-feira, a Eda fez uma correria aqui dentro, irmãos. Você achava um papelzinho, aí lia e você ficava, tá, o que quer dizer isso? Ah, é geladeira, ia lá no final ver o que era. Deus ele pegou um dos maiores presentes, dos maiores tesouros dele, e fragmentou. E ele deixou o mapa para que nós possamos buscá-lo todos os dias. Porque, irmãos, se nós aprendêssemos sobre o Espírito Santo de uma só vez, ia ser igual esse copo que eu falei para vocês. A gente ia encher de uma vez só de informação e não ia conseguir absorver nada. Nós não iríamos conseguir absorver nem 10% muitas das vezes. Então Deus ele fez de uma maneira que nós possamos ir plantando todos os dias, e regando todos os dias. É um relacionamento. Você quer crescer em intimidade com o Espírito Santo? Faça isso diariamente. Faça isso diariamente. Amém?